Bom, boa noite para todos. Hoje, dando continuidade, né, nós vamos falar sobre princípios. Eu encaminhei para vocês, na semana passada, o livro do professor Sérgio Pinto Martins. Ele é bem mais sucinto, né, em relação aos princípios. É claro que de autor para autor, que a gente pegar, né, esses princípios, eles vão, vamos dizer assim, variar, mas esses que estão lá no livro dele são aqueles princípios que nós consideramos que seriam praticamente princípios básicos, tá? Que estão relacionados ao direito do trabalho. Então, eu creio que vocês leram o material, eu vou fazer só uma pequena introdução, aí com base nos exercícios que a gente montou, a gente então vai fazendo o desenvolvimento, tá? Dessa atividade da aula de hoje, né? Porque vocês já leram o material, então fica mais fácil a gente conseguir resolver as questões que nós vamos levantar. Quando a gente está falando sobre o princípio, né? O princípio, na verdade, hoje, ele entra no nosso ordenamento jurídico, né? Como uma norma praticamente básica e indispensável, que está ligada a algum fim, está ligada a alguma condição, né? Então, com isso, eles têm a função, vamos chamar de função, a função, né, de orientar os legisladores quando da aplicação da lei. Então, nesse contexto, a própria doutrina, né, quando ela fala dos princípios, ela fala da condição que nós temos, então, de enquanto função, ele tem uma função, né, de interpretativa, de interpretação, ele tem uma função supletiva do direito e ele também tem uma função normativa própria. Quando a gente está falando na função interpretativa, o princípio ele vai fazer justamente aquilo que a gente falou, né, na aula retrasada. Ele vai fazer a compreensão daquele próprio direito aplicado à norma, certo? Já quando a gente fala na função supletiva, né, do direito, ou função normativa supletiva, ele vem com aquele espírito, ou aquela função, justamente aplicar, né, uma norma ao caso concreto, principalmente quando a gente verificar um caso de uma lacuna. Então, a gente viu lá as regras do artigo 8º, né, que nós podemos estarmos utilizando na aplicação das normas. Então, a gente pode utilizar do princípio dentro da função supletiva. E quando se fala na função normativa própria, né, ele tem uma função própria para ele, é como se ele justificasse uma norma, né? É como se ele fizesse a criação de uma norma propriamente dita, que passa a ser reconhecida e assim, então, passa a ser aplicada dentro do nosso ordenamento como um todo, tá? Mas o mais importante do princípio, pelo menos na minha visão, é a gente saber como aplicar o princípio, né? De que forma nós vamos aplicar esse princípio para que ele realmente tenha a correspondência. E quando nós estamos falando num direito que tem a característica de ser um direito, né, alimentar, isso se torna importante, né? Porque nós temos princípios básicos do direito do trabalho que, sem dúvida nenhuma, impactam nessa relação entre capital e trabalho, tá? Então, só para ter uma visão, né, dos princípios, nós temos os princípios gerais do direito, né, vocês viram lá no professor Sérgio Pinto Martins, que ele divide em princípios gerais, ele divide em princípios específicos do direito civil relacionados ao direito das obrigações e contratos, e nós temos os princípios específicos do direito do trabalho, tá? Os casos em que a gente vai trabalhar hoje, eu coloquei apenas um princípio encaixando em cada uma das situações. Posso, em um caso concreto, de repente, eu ter mais de um princípio? Sim, tá? Mas especificamente nesse que eu montei hoje, o meu objetivo é a gente identificar aquele princípio que seja maior. Então, temos também os princípios constitucionais, né, da isonomia, dignidade da pessoa humana, que estão sempre afetos, né, eles entram lá como princípios gerais, que estão sempre afetos nessa relação de nós estarmos aplicando, né, ao caso que nós temos concreto, porque nós vimos que ao legislador não é permitido ele deixar de decidir,
por conta de fundamentar que a gente não teria, né, uma decisão quanto ao assunto. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu já coloquei lá no AVA esse exercício, mas vou disponibilizar aqui através da tela. Então, vocês vão ler o exercício, a gente vai ler o primeiro exercício. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem, né, identificar qual o princípio e a justificativa dessa aplicação do princípio. Aí, quem quiser vai dar a sua resposta e, a partir daí, a gente vai corrigindo. Combinado? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. Esses casos, tá, gente? São casos de situações, né, reais, tá? Que a gente vê no dia a dia e que a gente vai pautar, então, como eu falei, a resposta no princípio. Então, o primeiro exercício, vem lá. Beto começou... Peraí. Beto começou a trabalhar no Mercado Marte no dia 23/10/2016 com um salário de 1.030 para uma carga horária de 44 horas semanais. A partir de julho de 2021, por necessidade de serviço, Pedro, aqui na verdade é Beto, né, começou a efetuar horas extras. A convenção coletiva da categoria preconiza um percentual de 70% sobre as horas trabalhadas, enquanto a Constituição de 88 estabelece um percentual de 50%. Ao efetuar o pagamento do adicional de horas extras, a empresa deve levar em consideração qual índice, baseado em qual princípio. Porque aqui não vamos utilizar o princípio da hierarquia das normas. Inclusive, uma parte disso aqui, né, a gente já comentou na aula passada, quando nós falamos de aplicação do direito. Bom, vou dar um tempinho para vocês organizarem aí o pensamento. Antes, eu gostaria de saber, vocês leram o material, gente, que eu mandei? Podem falar no microfone, não tem problema. Leram o material? Sim, lemos, professor. Beleza. Então, vamos tentar responder o exercício. Quem quiser pegar no AVA para poder ter o exercício aí com vocês, ele está disponível lá, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês tentarem fazer. Aqui, no caso, nós vamos utilizar um princípio específico do direito do trabalho. Já estou dando uma dica. E a pergunta aqui se cinge, né, ao percentual do pagamento do adicional de horas extras. Se vai pagar, levar em consideração 70, né, que tá na norma coletiva, ou se vai usar 50, que é o da Constituição. Já conseguiram? Não. Professor. Oi. É o princípio da proteção que visa a aplicação da norma mais favorável? Isso. Mas o princípio da proteção, quem está falando? Eu vou tirar um pouquinho. Matheus, no caso, o princípio da proteção, como é que ele se aplica, pelo que você leu? Então, professor, eu não li o livro, eu estudei através de vídeos. Não, beleza, fala fala dos que princípios. o princípio vai ser o mesmo, não vai ter distinção. Em relação ao princípio da hierarquia das normas, eu não sei por que não se aplicaria, né? Mas em relação ao princípio da proteção, é para proteger a parte hipossuficiente. Então, ele teria o direito a esse benefício que seria maior, né, do que está previsto na Constituição. Vamos lá. Outra pessoa que está na aula, o princípio da proteção, né, que é o princípio que visa justamente tentar equilibrar, né, essa relação que a gente viu que temos entre capital e trabalho, ele visa minimizar, né, essas distorções. O princípio da proteção, então, ele se divide em quais princípios?
se divide em 3. Quem pode falar? Indúbio pro operário. Indúbio pro operário, ou seja, na dúvida, né? A favor do operário. Isso, o juiz, ao julgar uma lide, se tiver uma divergência ou tiver uma omissão, ele deve, então, pender a favor do empregado por conta, né, desse princípio da proteção, da gente tentar equilibrar essa grande diferença, né, que existe nessa relação capital e trabalho. Qual o outro? É a aplicação da norma mais favorável. Aplicação da norma mais favorável. Aí aqui, a gente viu na aula passada que, por conta desse princípio, né, da aplicação da norma mais favorável, a gente sempre deve pender para aquilo que é mais favorável ao empregado nessa relação, né, nessa relação de emprego. Então, por isso, Matheus, que a gente não aplica o princípio da hierarquia, tá? Porque se eu fosse aplicar, por exemplo, o princípio da hierarquia na pirâmide, né, a Constituição ela vem como lei maior, não é isso? Ela é que dita, né, a regra de todas as outras, ela é a base, né? Ela é a escama. Então, se a gente fosse aplicar a Constituição, a gente iria prejudicar o empregado, certo? Porque ele perderia. Aqui nesse nosso caso, por exemplo, se eu aplicasse a Constituição, eu aplicaria 50%. Eu aplicando a norma coletiva, né, que é uma negociação, né, que é feita pelas próprias partes, eu vou aplicar 70%, então ele vai ter um ganho de 20% a mais. Então, por isso é que nós falamos na aula passada que nós não podemos, né, como regra, aplicar o princípio da hierarquia das normas, porque aqui, por conta do princípio da proteção, ele é maior, a gente, então, não aplica na literalidade. Não é que a gente deixa de aplicar por não aplicar. A gente não aplica porque a gente tem algo que seja benéfico ao empregado. Entendeu? Entenderam, gente? Sim. E ainda falta um, né? Qual outro? A condição mais benéfica. Condição mais benéfica, né? A condição aqui, ela está relacionada ao próprio trabalho, né, do empregado. Se eu tenho uma condição, mesmo na condição do próprio trabalho, que seja mais benéfica para o empregado, essa condição deve ser, né, aplicada justamente por conta do quê? Da proteção. A gente tem que proteger essa relação sob pena da gente causar, né, ainda mais, como vamos dizer assim, ainda mais essa condição, né, de fragilidade que o empregado tem. Agora, a gente não pode deixar aqui de fazer uma observação, tá, gente? Que a nova redação que a gente até acho que comentou na aula passada do artigo 620 da CLT, né, a reforma trabalhista, de certa forma, quando ela diz que aquilo que está, né, estabelecido em acordo coletivo prevalece sobre a lei, há autores que entendem que isso deu uma fragilizada, né, no princípio da norma mais benéfica, né? Porque, de repente, eu posso ter na norma coletiva, no acordo coletivo, um estabelecimento de uma regra que não seja tão benéfica, certo? Mas, como regra geral ainda, né, tirando os princípios estabelecidos, as regras estabelecidas no artigo 620, o que prevalece no âmbito do direito do trabalho é realmente a gente aplicar o princípio da proteção, tá? No caso, então, Matheus, qual seria a resposta do nosso primeiro exercício? Seria baseado no princípio da proteção, no subprincípio da aplicação da norma mais favorável, porque o empregado é a parte mais hipossuficiente, e se aplicasse o que está previsto na Constituição, ele teria um prejuízo, né? Aí, aplicando o percentual de 70%, aí sim ele teria um benefício, uma vantagem. Sim. E assim, devido até ao caráter alimentar, né, da relação de trabalho, a gente não aplica aqui o princípio da hierarquia das normas, né? A gente aplica o princípio da norma mais benéfica ao empregado. Gente, alguém tem alguma dúvida
Entenderam por que esse princípio é um princípio específico do direito do trabalho e ele é importante? É um princípio que vai acompanhar vocês sempre nessa relação. Posso passar para o próximo? Fazer igual casamento, hein? Fale agora ou calem-se para sempre. Pedro, eu tenho só uma observação. Qual é, Pedro? Eu não entendo que seja só isso, não, porque a Constituição, no artigo 7º, né, ela diz que a hora extra ela é, no mínimo, 50%. Então, assim, significa que existem... E ela também reconhece, né, as convenções e acordos de trabalho. Sim. Então, eu entendo que não há conflito de nada de norma. Simplesmente a Constituição dá um comando, se fosse inferior, aí teria que ser observado 50%. Mas como é 70%, a gente nem há de, na minha opinião, né, nem há de se falar nessa questão, porque a norma coletiva ela é reconhecida pela Constituição e ela está prevendo 70%, então não tem que se falar em aplicar a Constituição Federal nesse caso, né? Pelo menos foi assim que eu vi. Tudo bem. Na verdade, aqui o meu objetivo não foi dizer ou afirmar que a gente teria um conflito de norma, tá? É só realmente eu tentei dar um exemplo, só que, tipo assim, que vocês conseguissem visualizar, né? Porque a Constituição, como todo mundo conhece, né? E a norma coletiva a gente já falou, mas realmente a Constituição, ela reconhece todos os dois, né? O artigo 8º, inclusive, deixa bem claro a questão das normas coletivas, desde que a gente tenha lá a participação dos sindicatos. Mas beleza. Mais alguém quer falar? Professora, Oi. nessa questão que ele falou, eu acho que o empregador, ele vendo que tem uma convenção que estabelece 70% e a Constituição prevê lá no mínimo 50%, ele iria querer bater em cima desse mínimo, que é o 50%. Então, ele iria querer utilizar a Constituição. Não seria mais ou menos assim? Como regra, sim. As pessoas, no geral, as pessoas querem aplicar aquilo que é mais... O mínimo. O mínimo, né? Para ela ter uma carga menor. Tá? E como na Constituição está previsto o mínimo de 50%, né? E na Convenção está 70%, o empregador não vai querer pagar os 70%. Então, ele vai se basear, se fundamentar nos mínimos da Constituição. Sim. Esse princípio serve, sem dúvida, para justificar, né, a norma mais favorável ao empregado. Rayane, pode falar. Então, professora, eu cheguei na aula agora e eu vou te confessar que eu não tenho entendido muito das últimas aulas, mas é por questão pessoal minha. E eu queria saber, não sei se é permitido, né? Eu queria saber sobre se vai agregar aula também, né? Enfim, sobre um caso concreto que aconteceu comigo e eu fiquei com uma dúvida, foi em direito trabalhista. Mas a gente pode, em relação à questão do princípio, senão eu te peço para deixar para o final, senão vai atrapalhar. Pode ser? Pode ser, sim, claro. Então, porque tem relação com essa questão do que é mais benéfico para o empregado e que é mais benéfico para o empregador e tudo mais. Então, mas eu falo no final. Não, eu falo no final, tá tudo bem. Então, tá bom. Então, vamos lá. O Éder, por favor, já que você leu da outra vez, você se importa de ler hoje, o segundo? Leio sim, professora. Paulo contrata Marta para trabalhar como sua secretária em seu escritório, de forma verbal, se comprometendo a assinar sua carteira de trabalho tão logo sua firma estivesse regularizada. Ocorre que Marta tinha ciência que nem sequer havia dado entrada nos documentos necessários a formalizar a empresa. Marta, acreditando nas infinitas promessas de Carlos, trabalha normalmente, sendo que tal situação já perdura por 9 meses. No referido prazo, o empregador não vem pagando corretamente seu salário, atrasando e mesmo pagando de forma incorreta. Assim perguntamos, o fato de Paulo ter reconhecido de que sua empresa não seria regularizada por sua própria culpa, esbarra em algum princípio? E aí? Nós temos uma situação em que nós temos uma pessoa, né, que está trabalhando para outra pessoa física, né, sob uma promessa de que ele estava abrindo uma empresa, já havia 9 meses, e essa
essa pessoa, né, continuou trabalhando, tá? Não recebendo, né? Quando recebia, ainda recebia de forma incorreta. E aí a gente tem duas perguntas, né? O fato de Paulo ter conhecimento de que sua empresa não estaria regularizada por sua própria culpa esbarra em algum princípio? Segunda, o fato da empregada já se encontrar trabalhando normalmente, sem a carteira, CTPS, carteira de trabalho e previdência social, assinada, esbarra para efeito de caracterizar o vínculo empregatício. Aqui me interessa o vínculo só, em qual princípio? Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Deixa eu só autorizar aqui e já volto lá. Então, nós temos duas perguntas, né, diferentes, com respostas diferentes nesse exercício. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Aqui eu vou ter um princípio específico do direito do trabalho e vou ter um princípio que alguns consideram que é do direito obrigacional. Eu, particularmente, acho que ele vai além do direito obrigacional, mas ele é fixado mesmo no direito obrigacional. Ele está na regra do direito civil. Professor, Oi. a letra A seria o princípio da boa-fé, Por quê? porque ele não agiu com a boa-fé, né? Porque se ele sabia e por culpa dele ele não regularizou a empresa, ele não estava sendo correto com a empregada dele, estava enrolando, né? E aí, gente, vocês concordam com... É o Matheus que falou, né? Isso. Vocês concordam com o Matheus? Acham que ele está correto? Vamos, gente. Falem alguma coisa aí. Professora, vendo aqui, assim, pegando o resumo que eu fiz do material, né, que a senhora disponibilizou, pegando assim pelo resumo, eu também enquadraria na boa-fé. A boa-fé, né? Tá correto. Por quê, gente? Olha só, o Paulo, né, contratou, prometeu que ia abrir uma empresa, só que ele tinha conhecimento que ele não estava fazendo nada, né, daquilo que ele havia se comprometido, e não estava fazendo por quê? Por vontade dele, não é isso? Então, neste caso, a gente vai aplicar uma regra lá do direito civil na parte de obrigações, que é a regra aqui, no caso, né, o princípio que ele está violando é o princípio da boa-fé, né? Toda contratação, eu diria até mais, toda relação, né, independente dela ser jurídica ou não, ela parte o quê? Ela parte da boa-fé. Quando você, por exemplo, arruma uma namorada, você não vai partir da boa-fé que a namorada vai ter um relacionamento bom com você, não vai te trair, ou vice-versa. Eu particularmente, tá, gente, como eu falei com vocês, eu penso que a boa-fé, ela estaria inserida em todas as relações, quer jurídicas ou não. Mas, doutrinariamente, este princípio, ele vem estabelecido, né, como o princípio da boa-fé nos contratos, lá dentro do direito civil, na parte de obrigações. Então, aqui, o fato dele ter conhecimento e ele não tomar nenhuma providência, ele vai esbarrar justamente no princípio, né, da boa-fé. Tá? E o segundo, Éder? Professora, só um instantinho, por gentileza. Pois não. Mas eu sei que o nome é boa-fé, né? Mas, no fundo, de boa-fé não tem nada, né? Eu, como empresa, tenho empresa, e eu vejo muito isso acontecendo, né? Onde as pessoas vão para a justiça, vão brigar e tudo. A maioria dos empresários que começam assim, eu sei que o nome é boa-fé, né? Mas tinha até que mudar, né? Não é boa nunca isso aí. Sim, é o contrário. Uma má-fé e totalmente contra os princípios do direito quando você contrata funcionário. Hoje eu tenho uma empresa funcionando com mais de 30 funcionários, não tem ninguém fechado em CLT. A maioria é MEI. Eu optei por MEI
E até fica difícil contratar alguns funcionários pela MEI, porque alguns querem CLT. É que o Matheus até conversou no começo sobre o empregador com o empregado, né? Depende do porte das empresas, né? E nesse caso aí, realmente, eu sei que é boa fé, mas, infelizmente, na prática, não funciona bem assim, né? A má fé, ela existe totalmente, e quando o empresário ele quer agir de boa fé, quer agir corretamente, ele esbarra em várias taxas, né? Trabalhistas, tributárias, impostos, e fica meio até difícil hoje em dia de você ter uma empresa funcionando até onde você quer que ela funcione. Daqui a pouco a gente vai falar de um outro princípio, né, Cristian? Porque você fala aí para a gente, você verbaliza que você contrata um MEI, mas depende da forma que você trabalha com esse MEI. Dependendo da forma que esse MEI trabalha para você, independentemente de ser MEI ou não, pode gerar um vínculo empregatício. Mas a gente fala disso daqui a pouco, tá? Mas realmente, né, o contrário aí da boa-fé é má-fé. Então, ele esbarra nesse princípio justamente porque ele está agindo de má-fé, né? Ele não está respeitando o princípio maior da relação de contrato, que é a boa-fé entre empregado e empregador, né? O que eu combinei, a gente vai ver que ele é uma regra de trato sucessivo. As duas partes têm direitos e obrigações que devem ser observadas, tá? Bom, vamos lá. Éder, a letra B, você tem a resposta? Quer tentar? Acho que o áudio dele está fechado. Fechado? Sim, Matheus, está fechado aqui. Eu pegaria aqui, professor, olhando pelos princípios que eu listei, eu pegaria o princípio da proporcionalidade, né, que fala da questão da conduta, né, a conduta dele, no caso, está Não, mas olha errado. só, eu estou querendo vínculo empregatício. Aí a gente tem um princípio maior que é específico do direito do trabalho. Espera aí, então, professor. Podem ajudar, gente, o colega. O Rafael respondeu ali. É o princípio da primazia da realidade. Isso aí. Onde não se observa apenas os documentos, Beleza. e sim a realidade. Você concorda com ele, Matheus? Oi, com o Rafael colocou? Sim, concordo. Você concorda? Sim. Realmente. Olha só, o maior princípio que nós temos, maior não, bom, eu considero que é o maior, tá? É o princípio da primazia da realidade. Esse princípio, no âmbito do direito do trabalho, ele gera para a gente uma possibilidade imensa, né? Então, o que acontece? Embora ela não tenha tido, né, contrato de trabalho assinado, ela esteja trabalhando sem carteira, sem nada, se ela levar lá amanhã em juízo duas testemunhas, né, comprovando que ela trabalhou, que ela tinha subordinação, que ela tinha jornada de trabalho, o que vale é a realidade dos fatos. Quando nós falamos no princípio da primazia da realidade, eu estou falando o quê? Vale a realidade dos fatos em detrimento dos documentos, sempre, como regra geral. Aí vocês vão ouvir aí em algum momento, ou já ouviram, né, dentro do direito, falando que a prova testemunhal é a prostituta das provas, porque todo mundo pode mentir, né? Qualquer um pode mentir. Mas, independentemente disso, no âmbito da justiça do trabalho, a prova testemunhal ela tem uma força imensurável, tá? Eu consigo comprovar, né, e rasgar documentos que, em princípio, seriam documentos válidos. Vamos aproveitar o exemplo que o Christian falou, não é o caso da empresa dele, tá, gente? Estou só pegando a deixa, como eu falei anteriormente. Vamos supor que é o caso do MEI, a gente vê muitas essas situações do MEI hoje. Eu contrato um MEI, tá? Mas o MEI é o quê? O MEI, ele entra dentro de uma categoria de autônomo. Quem é autônomo? O nome já fala autonomia. Ele tem autonomia de horário, ele tem autonomia de tarefas, ele não pode ter subordinação. Então, se eu pego um MEI para trabalhar na minha empresa com jornada fixada, com subordinação, né? Preenchendo os requisitos da pessoalidade, subordinação, pessoalidade, subordinação,
jornada de trabalho, né? E principalmente o elemento subordinação e a pessoalidade, eu consigo amanhã comprovar, né? Dependendo, claro, cada um vai ter as suas próprias circunstâncias, mas eu consigo comprovar que, na verdade, eu maquiei uma relação de emprego através de uma contratação de um PJ. Se o juiz determinar que realmente, né, o empregado conseguir comprovar, né, vai juntar e-mail, vai juntar os colegas lá comprovando que ele tinha, né, se ele faltasse, ele tinha que justificar, ele tinha um dia perdido, comprova todos os elementos do vínculo empregatício, o juiz vai fazer o quê? Vai pegar esse contrato de prestação de serviço que existe entre a empresa, né, lá, o MEI, que o MEI ele entra como uma pessoa jurídica, né, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, vai desconstituir, né, vai anular aquele contrato e pode dar o vínculo empregatício dentro daquela relação. Então, o princípio da primazia da realidade, ele vem justamente atuar nestes momentos. Posso ter tudo assinado, por exemplo, o empregado assinou tudo direitinho em relação ao contrato dele, que ele realmente fazia aquilo, mas depois se eu consigo comprovar que aquilo era tudo mentira, que ele tinha uma outra função muito maior, eu vou conseguir dar para ele, né, a diferença salarial. Então, o princípio da primazia da realidade, vocês vão ver que nós temos, né, várias decisões judiciais que se pautam a partir dele, porque ele visa justamente comprovar para a gente essa relação. Então, ele leva em consideração os fatos, né, a realidade dos fatos, em detrimento daquilo que foi escrito ou que foi estabelecido, né, pelas partes. Vale o quê? Vale a realidade daquilo que está ocorrendo. Então, este princípio, às vezes, principalmente quando a gente, né, vai atender, às vezes, uma empresa, o empregador tem muita dificuldade em entender. Poxa, mas está tudo assinado, o empregado concordou. Artigo 9º, né? É nulo de pleno direito tudo aquilo que é feito com o objetivo de fraudar ou desvirtuar a norma. Tá? Então, com base neste princípio, a gente consegue, né, gerar a possibilidade de um reconhecimento de vínculo empregatício. Então, a gente desconstitui os documentos e vai levar em consideração, né, os fatos que realmente estão ocorrendo. Este princípio é um princípio específico do direito do trabalho e, a meu ver, um dos princípios mais importantes que nós temos. Tá? Professora, só uma pergunta. Para várias comprovações. Perdão, naquele livro que a senhora deixou, eu vi que aqui no meu resumo, que eu li o material, eu vi que ele está lá listado como um princípio do direito do trabalho, mas eu não tenho esse detalhamento. Eu tô olhando o material, eu olhei o material certo, não olhei não? Olha, eu posso até dar uma olhada se na hora de escanear faltou alguma coisa. Eu olhei e não tinha faltado não, mas eu dou uma olhada aqui. Não sei, porque realmente eu tenho ele está lá, listado. ele está mais na parte final. Quando ele fala dos princípios específicos do direito do trabalho. Posso ter... Eu acho, professora, que nessa parte que ele está falando detalhada, só fala sobre a proteção e da irrenunciabilidade de direitos, que é a última página. Depois eu dou uma olhada, ok? Bom, vamos lá. Matheus, lê o número 3, por favor. 3. Quando um empregado é contratado por um contrato por prazo indeterminado, ou seja, sabemos o início, porém o final do contrato se prolonga no tempo, até que o mesmo seja rescindido por uma das partes. O contrato de trabalho nesta modalidade não se exaure na realização de uma tarefa de execução instantânea, sendo, portanto, considerado como de trato sucessivo. Dessa forma, a partir do momento que fazemos a afirmativa acima, pode-se considerar que o contrato de trabalho por prazo indeterminado embasaria um princípio do direito do trabalho, que seria... Bom, aqui nós temos, então, nós vamos estudar amanhã contrato de trabalho. Nós temos contrato de trabalho, né, por prazo determinado e o contrato de trabalho por prazo indeterminado. O contrato de trabalho por prazo determinado, a gente vai ver que ele é sempre uma exceção, certo? Ele tem essa característica porque ele só é
admitido em algumas situações muito, vamos dizer assim, muito excepcionais. E então ele é sempre como exceção. Regra geral, o contrato de trabalho, ele tem a característica de ser um contrato indeterminado. O ideal é que a gente sempre contratasse, né, o empregado sem ter uma previsão de quando isso vai se encerrar. Tá? Na verdade, o contrato de trabalho ele tem uma continuidade, né? Ele tem uma característica de ser de trato sucessivo, né? O Cristiano, quando paga os empregados dele, todo mês, né? Vence lá, dia 30 ou dia 20, venceu, começa tudo novamente. Então, neste caso aqui, qual o princípio que nós poderíamos aplicar? Querem pensar um pouquinho? Professora, Oi. eu coloquei aí o princípio da continuidade. Por quê? Porque foi o que a senhora acabou de explicar, pela questão do prazo, entendeu? Sim, verdade. O princípio da continuidade da relação de emprego também é um princípio específico, né, do direito do trabalho. Então, como regra, tá, gente? A gente vai ver agora estudando as formas de contrato, né? Nós vamos ver que nós temos exceção, mas como regra, o direito do trabalho, ele deve ter continuidade, tá? Para que eu possa contratar um empregado na modalidade, né, de prazo determinado, eu tenho que ter um contrato que justifique as previsões que está na lei. Se eu não tiver essa previsão, por força da própria lei, os contratos, quando contratados de forma, né, errônea, automaticamente eles passam, né, para prazo indeterminado. É uma das penalidades que nós temos dessa forma de contratação. Então, aqui no caso, né, quando a gente está falando num contrato por prazo, no direito do trabalho, a regra é a gente aplicar, então, o princípio da continuidade da relação de emprego, tá? Justamente para que a gente tenha, né, a permanência. A gente tem sempre que ter em mente, gente, uma palavra que eu falei para vocês, se eu não me engano, no primeiro dia. A característica de que eu estou falando num contrato de trabalho que ele tem, né, a característica de ser alimento. Tá? A pessoa trabalha principalmente porque ela precisa, né, da garantia de se alimentar, né, de ter como alimentar a si e alimentar a sua família. Ok? Bom, vamos lá. Alguém pode ler o 4, por favor? Eu posso ler, professor? Por favor. 4. Bruna trabalhava na empresa Mar do Leste ME como balconista, sendo que em 15/8/2021 foi demitida por justa causa, por ter cometido ato de improbidade. Não se conformando com tal situação, questiona judicialmente a aplicação da justa causa. Seu empregador procura um advogado para proceder à sua defesa e é informado que a ele cabe o ônus da prova, quanto à justa causa que fora aplicada à ex-empregada. O empregador fica indignado diante de tal informação, pois acha que no caso em tela caberia a Bruna promover a prova e não a empresa. O advogado vai explicar ao empregador os motivos que levam à inversão do ônus da prova, quando o questionamento é sobre justa causa. Para tanto, vai precisar se embasar em qual princípio. Utilizaremos um princípio específico para o direito do trabalho ou não? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Aqui é um caso de uma justa causa, né? O empregador deu uma justa causa à empregada. E essa empregada, então, ela entra, né, com uma reclamação trabalhista, ele vai procurar um advogado, e o advogado fala para ele que o ônus de provar a ocorrência da justa causa, né, por força da lei, é do empregador e não do empregado. Existe o que a gente chama inversão, a inversão do ônus da prova. A regra geral, né, aquele que alega tem que comprovar. Então, o empregado tem que comprovar a hora extra, né, ele tem que comprovar um desvio de função, que ele não tirou férias. Mas aqui, no caso, existe essa inversão. Ele alega que,
né? Ele não teria a ocorrência da justa causa, e quem vai fazer essa prova é o empregador. Com base em qual princípio? Professora, seria o da primazia da realidade? Não. Aqui não. Ou então o da Professora. proteção? Também não. Porque- Não é um princípio específico do direito do trabalho. Ah, não é? Não. Ele entra como um princípio geral. Princípio geral? Alguém me chamou? O Matheus. Pode falar, Matheus. Eu tinha respondido a proteção também, mas Não, proteção não é não. A proteção pode até entrar como, vamos dizer, como linha de fundo, né? Mas aqui a gente tem um princípio lá do geral. É um princípio que está muito ligado ao senso comum. Não vou falar. Vocês acham que seja razoável que a empregada tenha que fazer uma prova contra ela própria? Não. Não, Não, né? Mas se ela não tem, qual o princípio, então, que a gente vai colocar aí? Vocês já estudaram esse princípio, gente? Eu acho que da já. razoabilidade. Isso aí, princípio da razoabilidade, né? Fere o senso comum que a pessoa vai fazer uma prova negativa contra ela própria. Então, quem tem que fazer, no caso, essa prova, é aquele que alegou. Quem que alegou que a empregada cometeu um ato, né, que foi passível da demissão pela justa causa? Não foi a empresa? Então, a empresa vai fazer a prova e a empregada vai fazer a contraprova, né, que aquele ato não ocorreu. Então, aqui, baseado no princípio da razoabilidade, aquilo que fere o senso comum, a gente, então, vai, né, fazer a inversão do ônus da prova para que o empregador, que foi aquele que alegou a justa causa, ele comprove que realmente aquilo ocorreu. E essa é uma regra geral que a gente utiliza em todos os casos de justa causa, tá, gente? Sempre vai haver, né, a inversão do ônus. Quem tem que provar é aquele que alegou. Quem alegou é o empregador. Então, cabe a ele fazer a prova. É razoável que ele faça a prova, né? A empregada, ela não vai fazer uma prova negativa contra ela própria. O autor fala do homem médio comum, né? A ação de um Sim. homem médio comum. Sim. Fere, né, o senso comum das pessoas. E o direito trabalha muito com isso, né? O que é razoável ao senso comum? O juiz, por exemplo, quando ele está fazendo uma audiência, ele se pauta muito, né, nesse princípio da razoabilidade, né? É razoável ou não é? É razoável fazer um empregado trabalhar como escravo? Não, né? Fere também o senso comum das pessoas. Um exemplo legal que o autor deu foi tipo, o colaborador estava embriagado. É comum uma pessoa trabalhar embriagado? Não, então você me prova que estava embriagado, né? Tipo assim, não é o senso comum a pessoa trabalhar nesse estado, né? Então... Sim. Pode ser por aí, tá? Então, esse aqui, no caso, a gente aplicaria o princípio da razoabilidade, e o princípio da razoabilidade é um princípio que se foca lá dentro dos princípios gerais do direito. Ok? Gente, sempre que tiver uma questão, a primeira coisa que vocês têm que fazer é observar o que está sendo pedido, tá? Porque, às vezes, como eu falei para vocês, pode até caber, né? Caberia o caso de um outro princípio,
o Matheus, se eu não me engano, falou o princípio da proteção. A gente até pode dizer, né, que há uma inversão para proteger o empregado, mas a gente tem que focar naquilo que a gente está, né? Qual o fundamento maior que a gente está questionando naquela determinada situação, ok? Quem poderia ler o próximo, por favor? Eu posso ler para a senhora, Pois professora? não, por favor. Matheus foi contratado em 10 de fevereiro de 2015 para trabalhar na função de ajudante, com um salário de R$ 990 mensais, numa empresa de construção. Ocorre que, como mesmo possuía um curso de encanador, e uma vez que o encanador que trabalhava na empresa tinha se desligado, colocaram Matheus a executar as atividades inerentes ao referido cargo. Tal fato ocorreu a partir do mês de junho de 2020. No entanto, Matheus continuou recebendo o salário pertinente ao de ajudante, que era inferior ao de encanador. Diante dos princípios estabelecidos para o direito do trabalho, a empresa teria agido corretamente? Qual a justificativa? Então, nós temos uma situação, né, aonde o empregado, ele foi contratado como ajudante. Em determinada época, o ajudante saiu da empresa e ele passou, então, a fazer o serviço de encanador. Embora ele estivesse fazendo o serviço de encanador, ele não recebia essa diferença de salário, ele não teve, né, a anotação adequada na carteira de trabalho da promoção, o contra-cheque dele vinha normalmente como ajudante. Aí a pergunta é, diante dessa situação, existe, dentro dos princípios, eu estou focando o que eu quero, né, dentro dos princípios do direito do trabalho, algum amparo? Aonde a gente pegaria para justificar essa atitude da empresa de forma incorreta? No artigo 468, professor? Não sei, o que diz o 468? Sobre os contratos, no caso alteração, porque ele foi recebendo um salário abaixo do mínimo. Tá, mas aqui no caso, ele está tendo um salário, no caso, a empresa teria agido corretamente? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque se ele entrou num cargo como encanador, no caso, ele teria que, pelo menos, ter próximo ao cargo. Não sei, porque variedade de lugares tem isso. Tem o nível 1, nível 2, nível 3. Não, mas aqui não era o caso. Eu sei, aí não é o caso, mas aí não quer dizer nada. No caso, ele teria que ganhar um salário certo de encanador. Mas como é que o que ele vai se utilizar para poder comprovar que ele passou a ser encanador, já que, né, qual a base do princípio, já que ele continua com o recibo como ajudante, continua recebendo como ajudante? A gente já falou sobre esse princípio hoje. Qual que é o da primazia da realidade, professora, que foi falado anteriormente? Eu não peguei. A primazia da realidade, ele ignora os documentos e leva em consideração os fatos. Então seria mais esse, pelo conceito. Professor. Rafael colocou que é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Na verdade, assim, existe uma lesão ao direito dele, mas não existe uma lesão da contratação. A contratação está sendo respeitada. A modificação pós-contratação, que não. Mas antes disso, eu tenho que fazer a prova, né? Eu vou me basear em qual princípio? Da realidade. Da realidade, né? Isso aí, muito bem. Professora, no caso, a resposta do Rafael e o que a senhora falou me faz pensar o seguinte: poderia até ser o princípio da inalterabilidade contratual lesiva se fosse ao contrário, né? Se ele fosse contratado como encanador e tivesse depois fazendo o serviço de ajudante, né? Que aí fala que não é permitida a alteração do contrato quando causar prejuízo.
né? Ele foi contratado como encanador, ganha mais, de repente está fazendo serviço de ajudante e não está ganhando como o encanador. Sim, aí na verdade a gente pode pensar, né, no seu pensamento ou no próprio pensamento do Rafael. Se a gente pensar a grosso modo, realmente, o que ele foi, né, em tese contratado, ele está recebendo, mas ele está sendo lesado porque na verdade ele exerce hoje uma nova função. Então tem que haver, né, a promoção dele dentro dessa nova função, né? Se a gente fosse pensar em menor, vamos dizer, em menor quantidade, né? Realmente ele foi contratado com aquela condição e ele não tem lesão porque o contrato dele original está sendo respeitado, tá? Mas antes da gente ver, pelo menos na minha visão, tá, gente? Pode estar errado, é claro, por isso que a gente está discutindo aqui. Eu tenho que ver o seguinte, como é que eu vou fazer, né? Qual o princípio que eu vou levar em consideração esse fato que está ocorrendo? O princípio que eu vou levar em consideração aqui, primeiro, antes de falar até da alteração lesiva, a meu ver, é o princípio da primazia da realidade. Porque qual a realidade dos fatos? Ele foi contratado como ajudante? Foi. Ele exerceu a função de ajudante? Sim. Mas quando chegou em junho de 2020, fizeram o quê? Deslocaram ele de função, né, para uma função mais nobre, que seria de encanador, só que os documentos dele, tudo ficou ainda no mesmo modo da contratação. Então, eu vou precisar, né, do princípio da primazia da realidade para dizer o seguinte, olha, a realidade dos documentos que ele assinou, né, ela não tem valor, por quê? Porque a realidade dele se modificou a partir de junho de 2020. Aí sim, né, a gente pode até falar que ele teve, então, uma lesão por parte da empresa, porque ele passou a exercer uma função maior e não está recebendo por ela. Mas, a meu ver, o primeiro aqui, o princípio que a gente vai colocar, né? Professor, eu entendi. Seria o princípio do direito do trabalho. Só um minutinho. Primazia da realidade. A primazia da realidade. E outra coisa, no início eu falei para vocês, qual o foco que eu pedi aqui? Eu pedi um princípio estabelecido para o direito do trabalho. Na verdade, o princípio da alteração lesiva, ele entra mais lá dentro do direito obrigacional, né? Ainda tem essa perspectiva, concorda comigo? Oi, gente. Professor, eu não tinha entendido dessa forma, não. Qual forma? Do direito civil? Ele não seria dentro do direito do trabalho, entendeu? Ah, tá. Porque, assim, o princípio da alterabilidade contratual lesiva, na verdade, ele parte do pressuposto de um contrato, né? Então, a gente está falando o quê? No direito mais contratual, certo? Do que específico para o direito do trabalho. Lembra que eu falei para vocês que o princípio divide princípio geral, princípio do direito civil na parte de obrigações que a gente aplica ao direito do trabalho, e mais os princípios específicos para o direito do trabalho. Mas, independente disso, tá? Aqui, o princípio da primazia da realidade, a meu ver, ele vem anteriormente, por quê? Porque eu primeiro tenho que comprovar essa realidade para mim depois poder postular até que houve, né, uma lesão ao direito do empregado. Ok? Mas nessa situação aqui, professor, poderia colocar os dois? Pode, não vejo, Carlos, assim, a grosso modo você pode, não teria problema. Desde que você colocasse a primazia da realidade para mim, tudo bem. Você pode falar que pautado no princípio da primazia da realidade, uma vez que o empregado, na verdade, executava já uma função de encanador e não tinha sido classificado, né? Com base no princípio da primazia, a gente consegue comprovar que efetivamente ele era encanador. E como ele não foi, né, classificado no momento oportuno, tá? Houve uma alteração, mas é que a alteração lesiva, na verdade, essa alteração ela é benéfica, né? Ela não vai ser lesiva. Houve uma alteração contratual, né? E o fato, aí a gente vai ter que acrescentar alguma coisa. E o fato dele não estar percebendo pelo salário de encanador, isso leva a ele ter um prejuízo financeiro. Certo? Porque o princípio da inalterabilidade contratual lesiva,
como, acho que foi até a Carla que falou, né? É mais no sentido oposto, é quando eu contrato, mas eu estou lesando o empregado, porque eu não estou cumprindo com aquelas regras contratuais. Ok? Mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse? Podem falar, gente, se não concordar ou quiser ver mais algum ponto, a gente está aqui para isso. Ninguém é obrigado a concordar comigo, não, tá? É discutindo que a gente chega em algum lugar diferente. Bom, o próximo, quem vai ler? Eu leio aqui, professor. Carol trabalha na empresa Gefase Gesa Limitada, na função de balconista desde 10/6/2018, percebendo um salário mensal de R$ 1.260. Tinha férias vencida, correspondente ao período de 2020/2021. Como Carla necessitava de dinheiro e sabedora que seu empregador não dispunha no momento de pessoas para substituí-la, oferece ao seu empregador que cumpre seus dias de férias de forma integral. E ela, em consequência, trabalha normalmente. Tal atitude esbarraria em algum princípio? Nós temos uma situação, então, em que a Carol, né, ela tinha férias correspondente ao período de 2021, né, já vencida, que venceu no mês 6. Como ela precisava de dinheiro e sabia que seu empregador queria comprar as férias dela, ela falou, beleza, eu te vendo as minhas férias de forma integral e você me paga, eu vou trabalhar normalmente. Pode? Não. É o da irrenunciabilidade, Não. né, professor? Acho que pode vender, mas não tudo. Sim, mas aqui no caso ela queria vender tudo. Qual o princípio que a gente vai aplicar? Irrenunciabilidade de direitos. Por que o princípio da renunciabilidade? Porque ela não pode renunciar ao direito dela, né? E ela tentou vender as férias de forma integral. Então é um direito, né? A lei diz que nós podemos vender 1/3 das nossas férias, né? Mais do que isso eu não posso. Por quê? Férias é considerado no âmbito do direito do trabalho um direito irrenunciável do empregado. Por quê? Férias é para que o empregado possa repor a energia que ele despendeu ao longo do período aquisitivo de férias, que ele adquiriu o direito. Tanto que se o empregado estiver de férias e ele, né, pegar um bico e ir trabalhar em outro local durante o período de férias dele, se o empregador tomar ciência, é uma das condições que nós podemos aplicar a justa causa, tá? Então, aqui no caso, realmente, a gente vai esbarrar no princípio da irrenunciabilidade de direitos. No caso, a Carol, ela não tinha, né, direito de renunciar, tá? E vamos supor que ela renunciou, tá certo? E depois ela veio a reclamar essas férias em juízo, dizendo que ela foi obrigada, né, a assinar um recibo ou vendeu as suas férias. Qual o princípio que o juiz vai levar em consideração aí nessa análise, além da irrenunciabilidade? O princípio da proteção? Não. Princípio da boa-fé, professor? Também não, porque, na verdade, os dois, né, estavam de boa-fé. Ela também aceitou, ela quis, ela queria o dinheiro, ele quis, em tese. Professora, mas aí depois ela agiu de má fé, porque ela reclamou sabendo que ela já tinha vendido. Sim, mas também o empregador sabia, em tese, o empregador sabia que ele não podia comprar. Ou deveria saber, né? Como é que eu vou comprovar, né, que a empregada efetivamente trabalhou? Com base em qual princípio? Da realidade? Primazia da realidade. O juiz vai determinar, né, que a Carol tire os 30 dias dela de férias. É direito irrenunciável. Direito irrenunciável, a empregada ela pode renunciar à vontade, que ele não gera direito. Ele esbarra no artigo 9º. O artigo 9º diz que é nulo de pleno direito.
Então, mesmo que ela renuncie, ela não tem esse direito dessa renúncia, ele é nulo. Se ela, claro, né, já que o endereço é dela, se ela ficar quieta e não falar nada, vai passar desapercebido. Mas se amanhã ela reclamou, no direito do trabalho a gente tem um jargão que é muito aplicado. Quem paga mal, paga 2 vezes. O empregador que não cumpre com as regras, ele vai pagar 2 vezes. Professora, da proteção também não entraria? Porque no caso não visa, no caso, corrigir a superioridade econômica do empregador com relação ao empregador. Aí, no caso, não pode ter existido essa relação abusiva? Eu acredito que entraria também, porque para não haver vantagens, né? Não haver vantagens do empregador. Eu estou falando, professor, com que a senhora complementou, tá? Com a situação que a senhora complementou. Eu estou raciocinando aqui. Eu acredito que entre também. Oi? Desculpa, fala de novo. Eu acredito que entre também, porque seria uma forma de evitar que o empregador tivesse em vantagem, né? Tivesse essa vantagem de ter a funcionária trabalhando para ele. Seria uma forma de proteger também. A gente aplicaria o princípio da proteção na norma mais favorável? Porque, na verdade, a norma já diz que não pode, né? Não, eu digo em relação a proteger a parte hipossuficiente, né? Porque aí evitaria que o empregador tivesse vantagens. O empregador não teria vantagens. Tá, não vejo problema. Vejo o seguinte, o primeiro princípio que a gente tem que levar em consideração é o princípio da renunciabilidade de direito, tá? A partir daí, como é que se a gente for focar na prova, aí vai ser o princípio da primazia da realidade, para ela poder comprovar que durante o período de férias ela trabalhou, né? Ela vai juntar um e-mail, ela vai juntar uma nota fiscal, um documento que ela tem assinado, ou testemunha, aí vai variar. Mas, professora, e esse valor que ele pagou comprando as férias dela, ela vai ser obrigada a reembolsar? Vai compensar, né? Porque geralmente ela vai reclamar isso lá na frente. Lá na frente já deu uma dobra das férias. Entendi, não. Entendeu? Não, o que acontece? O valor que ela recebeu, né, o reclamado, né, a empresa, ele vai pedir a compensação, tá? Mas, independentemente disso, ela vai ter direito a ficar 30 dias em casa. E ela já recebeu. Entendi. Então, ela vai ter que devolver esse dinheiro para ele. O que passou a mais, em tese, sim, porque ela recebeu 2 vezes, né? Agora, também já vi uma decisão que o juiz entendeu que aí ele foi lá buscar nos subsídios que alguém falou logo no início. Como o empregador, né, ele deveria ter conhecimento da lei, ele agiu de má fé. Então, ele deu como uma penalização o valor. E o direito, né, Rayane, ele não é absoluto, né? Sim. Agora, sempre nós podemos pedir a compensação. A compensação cabe ao juiz, quando da análise dos fatos, ele dá ou não. Entendi. Tá certo? Mais alguma coisa sobre esse? Não. Então, vamos lá para o próximo. Próximo, quem vai ler? Eu posso ler. 7. Rafael foi contratado em 5/1/2020, na empresa Brasil Limitada, na função de motorista, para trabalhar uma carga horária de 8 horas diárias, com um intervalo de 2 horas para refeição e pagamento do salário a cada mês vencido. Ao final do mês, recebeu normalmente seu salário, sendo que, no entanto, informa seu empregador que necessita passar a receber seu salário de forma antecipada em vista de situações particulares, e uma vez que acha correto que o pagamento deva sempre ser antecipado, ou seja, pago antes do efetivo labor, seu empregador não concorda com tal situação, uma vez que ao ser contratado as partes já haviam pactuado contratualmente o que iria prevalecer, e que, por outro lado, o empregado não poderia estar exigindo o pagamento do salário, posto que os serviços que gerariam tal direito ainda não haviam sido executados. Diante do quadro Bom, qual
qual a situação que nós temos aqui? Rafael? Qual a situação que nós temos aqui? Né? Nós temos uma pessoa que foi contratada, e quando da contratação foi combinado que, olha, você trabalha, venceu o mês, você vai receber, né, no mês seguinte. E assim, vamos dizer, a prática usual de salário é isso, né? Embora ela seja uma obrigação de trato sucessivo, primeiro você efetiva o labor e, posteriormente, você vai receber por aquele labor. Essa é a regra geral que vem sendo aplicada. Só que o empregado resolveu mudar e falou, ó, não quero mais assim. Na verdade, agora eu quero que antecipe o meu salário. Eu passo a receber primeiro e depois eu presto serviço. Ele poderia, né, exigir isso do empregador? Diante da situação aqui, eu penso que não. Tá, mas aqui no caso, qual o princípio que a gente ia amparar? Vão lá no direito contratual, gente. É o da boa-fé? Tipo assim, o boa-fé estaria implícito, mas a gente tem um mais específico para essa relação de mudança. Acho que alguém explicou alguma coisa. Não, Carlos, não. Isso, a Larissa acertou. Princípio da exceção do contrato não cumprido, ou exceptio non adimplente contractus. O que é esse princípio, Larissa? Explica aí para o pessoal. O que é esse princípio? Esse princípio fala que nenhum dos contraentes pode exigir o implemento dessa obrigação antes de cumprir a sua parte do contrato. Sim. Então, o que acontece? A gente podia também falar da força do pacta sunt servanda, né, da força obrigatória dos contratos. Uma vez estabelecido o contrato ele não pode ser em regra. A gente vai ver que tem algumas situações excepcionais que estão dentro do ius variandi do empregador, tá? Mas a partir do momento que nós estabelecemos um contrato, nós temos dois sujeitos, de um lado e de outro. Então, todas as alterações, até para evitar dela ser, né, lesiva ao empregado, ela deve ser uma alteração bilateral. A gente ter a vontade das duas partes naquela alteração, naquele relacionamento, né? Então, quando a gente fala da exceção de contrato não cumprido, eu não posso, se eu contratei uma regra, eu vou dar um exemplo para vocês, talvez, de uma venda, compra e venda de uma casa. Eu fiz um contrato dizendo o seguinte, olha, primeiro eu entrego a casa, depois eu recebo, certo? Aí depois, a pessoa que entregar a casa, ela fala, não, agora eu quero mudar o contrato. Se ela fizer isso, eu posso quebrar o contrato, né? Rescindir o contrato, por quê? Porque ela está mudando, ela está criando uma exceção, fazendo com que aquele contrato não seja cumprido. Ela mudou, né? Aquilo que foi pactuado, o pacto sunt servanda entre as partes, foi modificado, porque a regra era entrega e depois eu pago. Eu só posso mudar isso de forma bilateral, unilateralmente não. A empresa poderia, se ela quisesse, aceitar as considerações de Rafael? Poderia. É regra? Não, mas aí, problema da empresa. Mas unilateralmente, ele poderia impor essa condição? Não. Tá? Ele não teria como fazer, por quê? Porque houve um contrato onde as partes estabeleceram as regras e as regras vinham sendo cumpridas pela empresa. Então, não justificaria aqui uma modificação unilateral. Dúvidas? Dúvidas, gente? Por mim, não. Não? Aqui a gente poderia ainda usar, né, o pacta sunt servanda, o pacto faz lei entre as partes, e uma vez efetuada essa lei, ele tem que ser cumprido integralmente. Ok? Agora tem três questões aqui, depois eu vou arrumar os nomes lá. Vamos lá, alguém para ler. Vamos lá. Qual que é, professora? Quer que eu leia, Ed? Pode. Pode ler então, Éder.
Ô Matheus, você já está lendo? Perdão, travou aqui. Você está lendo? Pode ler. Assinale a única resposta correta. A reclamatória foi ajuizada para pleitear o pagamento de adicional de horas extras. Na análise dos documentos instrutórios... Nossa, é porque meu sai bem pequeno aqui, professora. A miopia já quebra um pouco. Notou-se que, no período em que se baseou o pedido, existia convenção coletiva da categoria fixando a referida adicional em 52% sobre a hora normal. Contrato de trabalho entre as partes, sobre a hora normal do contrato de trabalho entre as partes, indicando adicional de 60% sobre a hora normal. E regulamento da empresa determinando adicional de 65% sobre a hora normal. Considerando-se que a Constituição Federal de 88 prevê que o referido adicional deve ser pago no patamar mínimo de 50% sobre a hora normal, à luz da hierarquia das fontes de direito na seara trabalhista, caso o pedido seja deferido, deve ser aplicado adicional previsto. Aí, A, no contrato de trabalho, B, na Constituição Federal, C, na convenção coletiva da categoria, D, no regulamento da empresa. E aí? Qual que eu vou usar aqui? A Constituição, o contrato de trabalho, a convenção coletiva ou o regulamento de empresa? O regulamento da empresa? Por quê? Porque é 65%, é mais benéfico. Sim. Qual o princípio, então, Matheus? O princípio da proteção. Na norma mais favorável. Tá? A norma mais favorável, como regra, a gente viu que a gente aplica sempre. Então, que a gente aplica o princípio da proteção na norma mais favorável. Então, o regulamento, ele traz 65%, né? Então, ele é o maior de todos. Ok? Segunda. 2. Esse princípio é de âmbito internacional, não vigora apenas no Brasil, mas também em outros países. As regras do direito do trabalho são interpretadas mais favoravelmente ao empregado, assegurando superioridade jurídica ao empregado devido à sua inferioridade econômica. Estamos falando de qual princípio? A. Princípio da simplicidade. B. Princípio da proteção. C. Princípio da celeridade. D. Princípio da oralidade. E aí, qual que é? Esse é muito fácil, né? É da proteção. A proteção. A gente acabou de falar. Ele visa justamente minimizar, né, essa condição de a gente ter o empregado ainda como uma relação mais fraca, né? Então, para ele poder estabelecer essa igualdade, a gente aplica a proteção. Terceiro. Professora. Oi. Aqui, meu trem tá travando aqui. A 1, qual que foi a resposta? A 1 foi regulamento de empresa. Obrigada. 3. A fonte do direito é determinante da interpretação que se devem dar, gerando assim consequências diversas no âmbito do mesmo. Pela doutrina, temos algumas fontes consideradas comuns a todos os ramos do direito, tais como a Constituição, a lei, etc. Enquanto outras são consideradas peculiares ao direito do trabalho, Partindo de tal pressuposto, poderíamos afirmar que são fontes específicas do direito de trabalho, em seu aspecto contratual. A gente está pedindo uma fonte aqui, né, contratual do direito do trabalho. Medidas provisórias. B. Normas coletivas. C. Sentenças normativas. D. Recomendações da OIT. Essa também é fácil. Eu iria na D. Eu também. Oi? Na D. A D? Essas recomendações da organização, não é? Olha só, gente, eu estou pedindo uma fonte em seu aspecto contratual. Contratual pressupõe o quê que nós vimos? Ajuste de vontades. Norma coletiva? Norma coletiva.
A medida provisória não é, né, é estatal, a sentença normativa é o juiz, quem representa o Estado, o juiz é estatal, e a recomendação da OIT é internacional. Entenderam ou não? Porque quando eu falo na origem contratual, estou falando, as partes estão ajustando, né? Tem um contrato de trabalho, a norma coletiva, né? Acordo e convenção coletiva, certo? Porque aí é ajuste. Eles estão ajustando essa condição, essa recepção, tá? A recomendação da OIT, ela não pode ser porque é uma norma de direito internacional. E ela também é imposta, não é ajuste de vontades. Bom, vamos lá. Mais alguma dúvida sobre o princípio? Eu, particularmente, acho mais fácil a gente estudar o princípio assim, porque, vamos dizer assim, tem vários outros princípios, mas esses são os mais, vamos dizer assim, os mais rotineiros que nós aplicamos, geralmente, no nosso dia a dia. E fazendo assim, eu tenho certeza que vocês não vão esquecer depois mais. Porque decorar, eu, pelo menos, não consigo decorar nada, eu tenho que entender. Então, assim, fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Depois vocês saberem aplicar ao caso real.